Quero falar agora sobre o Corinthians com informação importante. Durante boa parte do ano de 2025, muitos corintianos debateram sobre a chance de o clube virar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Foi criada até a SAFiel, grupo organizado por torcedores do Corinthians empolgados com a chance de criar uma SAF em que os próprios torcedores alvinegros seriam os acionistas. Pois bem, o contrato assinado entre Corinthians e Caixa pelo financiamento do estádio em julho de 2022 impede que o Corinthians vire SAF até 2041. Quero explicar esses detalhes para vocês. Vocês vão lembrar que o Corinthians fechou um acordo com a Caixa para o financiamento do seu estádio quando da construção, por conta da Copa do Mundo. O Corinthians não tinha dinheiro para fazer essa construção e usou de recursos do Banco Estatal. Hoje a dívida é de 700 milhões de reais e durante muito tempo o Timão não conseguiu pagar as parcelas do financiamento. Entre março de 2019 e julho de 2022, ou seja, por 3 anos e meio, o Corinthians não pagou qualquer parcela do financiamento do estádio. Até que em 2022 o Duílio Monteiro Alves foi chamado para conversar com dirigentes da Caixa e o pessoal da Caixa cogitou até medidas mais extremas. Foi então que assinou-se um acordo em que o Corinthians fazia uma série de concessões à Caixa, entre elas o repasse de 50% de prêmios, como por exemplo o da Copa do Brasil recentemente conquistado. 77 milhões de reais foi a bolada do Corinthians, metade desse dinheiro foi para a Caixa e a Caixa não devolverá essa grana penhorada, faz parte do acordo de lá de trás do Duílio Monteiro Alves. Entre outras coisas, esse contrato que foi descoberto pelo blog do Paulinho aponta que o Corinthians não pode virar SAF até 2041, sob o risco de o contrato atual ser rescindido, obrigando o Timão a pagar de forma imediata todo o dinheiro emprestado. Hoje a dívida gira próxima dos 700 milhões de reais. Bom, vamos lá. Estava falando com o presidente Osmar Stabile, ele estava contando agora que o Corinthians reverteu uma punição que havia sido imposta ao clube, depois até vou pesquisar para entender, mas o Corinthians não poderia fazer 2 jogos na Neoquímica Arena contra a Ponte Preta e ele falou um segundo jogo. Isso foi revertido, o Corinthians vai jogar em casa no Campeonato Paulista. Também estava contando que o José Martínez e o Garro tinham punições para serem cumpridas do último Paulistão. Elas foram transformadas em pagamentos de cesta básica e o Garro e o Martínez estarão à disposição do técnico Dorival Júnior para o Campeonato Paulista, tá? Outras coisas importantes. Por que o Corinthians ainda não anunciou a renovação do contrato da Esportes da Sorte? Porque o pessoal da Responsa Gaming ainda não desistiu. Eles prometeram apresentar as garantias bancárias até segunda-feira. Se não apresentarem, aí sim, o Corinthians vai se acertar ou vai fechar a renovação do contrato com a Esportes da Sorte. Ficou para segunda-feira essa questão. Perguntei para o presidente sobre a grana da Caixa. Por que a Caixa pegou dinheiro do prêmio? E aí o que o presidente falou é que isso estava previsto em contrato, tá? Então vamos lá. Quando o Duílio assinou lá atrás, ele não soube precisar se foi o Duílio ou Augusto, mas ele acha que era o Duílio. Quando o Duílio se acertou com a Caixa, ficou combinado que se o Corinthians fosse campeão e tivesse direito a prêmios, a Caixa poderia ficar com 50% do prêmio, do valor líquido. Aí eu perguntei, você vai tentar reverter essa história? Estamos tentando, mas é muito difícil imaginar que a gente possa contar com essa grana de volta, mais ou menos 35 milhões de reais. E eu falei, e o transfer ban, como é que você está resolvendo o transfer ban? Daí ele falou, a ideia era usar boa parte dessa grana da Copa do Brasil para fazer o pagamento do transfer ban. Sem esse dinheiro, vou precisar ir atrás de mais opções. Antecipação de recebíveis é uma alternativa. Perguntei sobre a rescisão do contrato com o Fagner, ele disse que não deve haver problema, o Corinthians não vai fazer grandes exigências, tem contrato até dezembro, economia de 800 mil por mês, mas quem está tratando desse assunto para a rescisão do contrato é o Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians, que estabeleceu um último prazo para o patrocínio Master. O presidente Osmar Stabile tem sido bem paciente em relação às negociações com a Responsa Gaming, numa clara demonstração de que o atual mandatário alvinegro dá preferência à possibilidade de um novo patrocínio Master.
Só para lembrar os números. A Esportes da Sorte, atual patrocinadora, paga 103 milhões de reais por ano e ofereceu 150 milhões de reais anuais. Já a Responsa Gaming, que pretende criar uma casa de apostas com o nome do Corinthians, ofereceu 180 milhões de reais fixos, além de bônus, que ultrapassariam os 240 milhões de reais. Além da diferença de 30 milhões de reais, a Responsa Gaming também topa fazer uma série de antecipações. Logo de cara, 50 milhões de reais nas mãos do Corinthians, dinheiro que seria utilizado para o pagamento do transfer ban. Mas o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos sobre essa empresa, que tem apenas 1 ano e meio desde que foi criada. Por conta disso, Osmar Stabile exigiu garantias bancárias, que ainda não foram apresentadas. O prazo final para a apresentação dessas garantias era de 30 de dezembro, não aconteceu. Conversei com o presidente Osmar Stabile na live dessa sexta-feira e o presidente me confidenciou que espera para segunda-feira essas garantias bancárias. Caso elas não sejam apresentadas, aí sim, o Corinthians vai assinar com a Esportes da Sorte a renovação do contrato. Se a Responsa Gaming for capaz de apresentar as garantias bancárias, será ela a patrocinadora master do Corinthians em 2026. E o fato de antecipar dinheiro utilizável para o pagamento do transfer ban é hoje o grande trunfo dessa empresa. Só para completar, contar também que a Responsa Gaming também negocia com o Vasco, negócio de 70 milhões de reais fixos mais 10 milhões de reais em bônus. Quero te contar ainda que Yuri Alberto foi para Roma, na Itália, mas nada tem a ver com a possibilidade de uma mudança para o clube da capital italiana. Ele foi para lá para acelerar o processo de obtenção de passaporte italiano, ou seja, isso vai atrasar o retorno e a sua reapresentação pós-férias. A justificativa é de que o consulado, de quem cuidaria de toda essa obtenção do passaporte, não estava aberto na virada do ano. A partir de agora ele vai conseguir dar avanço e seguimento nessa história e o jogador com passaporte europeu fica muito mais valorizado, garantindo mais dinheiro ao seu clube. Bora falar agora sobre o Corinthians, que está perto de rescindir o contrato de Fagner, garantindo uma economia de 800 mil reais por mês. Fagner já tem um acordo fechado para continuar no Cruzeiro por mais uma temporada, prorrogável por mais uma. O Cruzeiro quer contar com o jogador a pedido do Tite, mas também por causa do seu filho, Henrique Lemos, que integra as categorias de base e é super bem avaliado. Fagner tem mais um ano de contrato no Corinthians e custa 800 mil reais por mês. Diante de toda a dificuldade financeira do Timão, da necessidade de redução de custos, o clube precisa diminuir em 5 milhões de reais por mês sua folha salarial para cumprir o planejamento orçamentário. A tendência é que Corinthians e Fagner rescindam o contrato nos próximos dias, já esse acordo, como eu contei, entre o Cruzeiro e o lateral direito. Só para complementar, o Corinthians, antes de romper de vez o vínculo, quer ter uma última conversa com o Dorival Júnior para saber o que o treinador atual pensa a respeito do Fagner, mas diante do atual cenário, a realidade mais provável é da rescisão do contrato e da transferência do Fagner em definitivo para a Raposa. Mandei aqui, tá? Não tinha mandado, não, mandei aqui. Atenção, Corinthians confirma o voo de Yuri Alberto para a Itália. Trata-se de um acordo previamente combinado com a diretoria e comissão técnica para buscar o passaporte europeu. Yuri terá uns dias a mais antes de se reapresentar junto ao grupo que voltará amanhã. Então, só para você que está chegando agora, o André Galvão postou nas redes sociais dele a informação de que Yuri Alberto estava em um voo rumo a Roma, na Itália. E aí a gente já começa a imaginar, então, será que ele está indo para fechar na Roma? Roma era uma das principais interessadas, o Corinthians informou ao André Galvão que trata-se de uma obtenção do passaporte italiano. Os guris, só o guris, estava sumido, você tinha me abandonado, 46 meses de parceria, quais as novidades no Timão? Durante a live, guris, falei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, liguei para ele, ele me passou uma série de atualizações, ele contou que essa grana a que tem direito à Caixa no prêmio do título da Copa do Brasil estava prevista em contrato, possivelmente assinado pelo Duílio. Tá? Então, o Corinthians está tentando recuperar esse dinheiro, mas a chance é muito pequena. E essa grana seria usada para aquisição, para pagamento do transfer ban. Então, o Corinthians agora vai precisar mudar a forma de conseguir esse dinheiro antecipando recebíveis, que não é bom, demanda mais tempo. Sobre o Fagner, o contrato da rescisão está sendo debatido pelo Marcelo Paz. O presidente também contou que ainda não anunciou a renovação do contrato com a Esportes da Sorte, porque
Responsa Gaming prometeu para segunda-feira as garantias bancárias. Beleza? Kelvin Soares, boa noite, Nicola. O Corinthians vai pagar o transfer ban e o Talisca vai para onde? O Talisca é um dos vários muito bons jogadores cujo vínculo se encerra em junho desse ano. Anderson Talisca, Fred, Fabinho, o Matheus Pereira. Dá até para a gente fazer um vídeo bem legal de craques ou de caras muito acima da média que ficam livres no meio do ano, ou seja, já podem assinar o famoso pré-contrato, tá? Não dá para cravar para onde vai o Talisca, o Corinthians é um dos interessados, mas o ponto principal, o Timão precisa primeiro pagar seu transfer ban. A promessa do presidente Osmar Stabile, eu conversei com o presidente lá pelo dia 28 ou 29, agora estou na dúvida, e o presidente disse que a premissa básica para 2026 era pagar o transfer ban. Embora reconhecendo todas as dificuldades. E pintou um probleminha novo, né? Como é que o Corinthians pretende quitar os 41 milhões de reais que deve para o Santos Laguna e aquela dívida de mais ou menos 40 e tantos milhões de reais com o Matias Rojas? O principal movimento seria de antecipação de recebíveis e utilização da grana vinda da Copa do Brasil. Importante registrar que da grana da Copa do Brasil vai sobrar muito pouco ou quase nada. E deixa eu só explicar o passo a passo. O Corinthians tem direito, como campeão da Copa do Brasil, a 77 milhões de reais, beleza? Dos 77 milhões, caíram nos cofres do Corinthians 68, vamos arredondar para 69 milhões de reais. O restante foi perdido com impostos e taxações e tudo mais. O Corinthians prometeu para os atletas metade do bicho. Então, tudo que ele recebesse, metade era dos jogadores. A gente está falando de 69, mais ou menos 35 milhões de reais vão para os atletas. O ponto é que a Caixa bloqueou a outra metade, sob a justificativa do financiamento do estádio, das dificuldades que o Corinthians tem encontrado em bancar esse financiamento em dia. Então, a verdade é que o Corinthians não conseguiu usar a grana do financiamento, a grana da Copa do Brasil, para pagar nem sequer o prêmio do Memphis Depay. Vocês vão lembrar que o Memphis tem direito a 5 milhões de reais, 4 milhões e 725 mil, como essa grana é livre de impostos, o custo do prêmio do Memphis Depay ele é um pouco superior a 5 milhões de reais. O Corinthians vai precisar de um dinheiro extra, embora, importante registrar, o Corinthians está tentando convencer a Caixa a abrir mão dessa grana, beleza? Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!